Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 3 de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Feche os seus olhos só por um instante. Pai, essa é a tua palavra. Nós oramos para que o Senhor nos traga discernimento, compreensão, maturidade, para tudo aquilo que cabe a nós participarmos contigo nessa estação. Que hoje tenhamos um coração quebrantado, para discernir qual é o nosso papel em todos os teus planos, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um texto que ele me traz uma palavra como de um conselho de um amigo para outro amigo, dizendo: olha, eu sei que no dia a dia da nossa vida momentos difíceis virão, mas confie no Senhor, porque Ele é digno de confiança. E não só confie no Senhor, mas não se apoie no seu entendimento, porque este sim pode falhar, mas o Senhor jamais falhará. Busque encontrar Ele em todos os seus caminhos, todos os lugares, todos os seus dias. Pergunte-a se eu consigo ver Deus aqui comigo. Porque quando nós conseguimos encontrá-lo e reconhecê-lo, independente da circunstância, ali Ele vai endireitar aquilo que está torto. Ali o Senhor vai dar ajuste ao que está desajustado. Ali Ele vai dar de fato direção aos que não têm direção. E eu quero liberar hoje já na sua vida que este mês ainda, nessa última quinzena, será um tempo onde, ao reconhecer o Senhor no teu caminho, ao sair daquilo que é a tua zona de conforto, ao abrir mão daquilo que é a tua certeza, a tua expertise, você experimentará um Deus que a todo tempo esteve ao seu lado e que a todo tempo esteve pronto para te prover, em nome de Jesus. Esse é um chamado difícil. Confiar no Senhor, eu confesso, algumas vezes não é fácil. Afinal de contas, mesmo buscando a todo dia andar no Espírito, existe uma carne dentro de nós que nos traz incertezas, medos, ansiedade, dúvidas. E o que eu escrevi hoje diz a respeito do que fazermos quando estamos em um momento onde tudo que nós temos ao nosso redor são falhas. Acredite se quiser, as falhas, os erros, eles fazem parte da nossa jornada. Eles são mais comuns do que aparentemente parecem. Mas nós precisamos entender que apesar de comuns, não fomos chamados a nos acostumar com eles. E eu quero, com isso, trazer algumas coisas que eu venho percebido, que tem atrapalhado pessoas mediante momentos assim, de viverem aquilo que Deus tem para elas nesse tempo. Tem coisas que você está deixando de viver, não por conta dos teus erros, mas certamente é por conta daquilo que você faz depois de cada um deles. Meu interesse aqui hoje é que você entenda, de uma vez por todas, como proceder perante esse cenário. A primeira coisa
que os erros causam dentro de nós é o afastamento de Deus. São as pessoas que não se afastaram de Deus por falta de fé, mas porque sabem exatamente aonde erraram. É aquela pessoa que conversa consigo mesmo, dizendo: fui eu quem causei, então eu resolvo. Quem fez foi eu, então Deus não tem nada a ver com isso. No começo, isso até parece ser maturidade, mas no fundo, é autossuficiência misturada com rebeldia. Talvez você esteja aqui hoje deixando de ter a tua agenda com Deus porque você está passando por um momento difícil. E você tem dito: eu não tenho orado mais, não tenho dizimado mais, não tenho ido à minha igreja, mas hoje você está aqui. E você tem dito para si mesmo que isso é uma questão de coragem, porque você foi quem causou, de responsabilidade, porque foi você quem causou. Mas eu quero dizer que esse é um tempo de você entender que isso tem mais a ver com o teu orgulho e o teu medo de consertar o que deve ser consertado, do que de fato a vontade de Deus a respeito desse problema. Então vire para a pessoa que está do seu lado e diga: hoje é noite para você ajeitar as coisas, começando por você. Autossuficiência misturado com rebeldia. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, no capítulo 3, confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele sim tem poder para endireitar as tuas veredas. Sabe, o problema não é o erro em si. O problema é nos acostumar a viver com Ele e perdendo a presença de Deus ao nosso redor. Afinal de contas, é mais fácil se manter no erro do que se sacrificar para a mudança. É mais fácil encontrarmos esses argumentos para nos mantermos ali, aonde nós sabemos que não deveríamos estar, do que de fato enfrentarmos uma mudança. Porém, isso nos foi avisado no livro de Romanos, no capítulo 12, aonde vai dizer: não vos conformeis com a mentalidade desse século. Escute algo, não se esforce para se acostumar com aquilo que você jamais deveria se conformar. Tem coisas que você já se acostumou porque é comum para o teu vizinho. Tem coisas que você já se acostumou porque na televisão já banalizou. Porque no teu trabalho esse assunto é comum. Porque na roda pelo qual você ainda frequenta isso seja comum. Mas eu sinto te dizer que nem tudo que é comum aqui na terra é lícito aos filhos dos céus. Nem tudo que é comum aqui na terra é lícito aos filhos do Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que estabelece os céus aqui na terra. Por quê? Porque a expectativa dele não é que a gente venha se acostumar com aquilo que está errado, mas é com que a gente venha confrontar e não se conformar com aquilo que está errado. Ele está dizendo: existe um padrão, esse padrão certamente não está aqui, mas cabe a mim e a vocês reestabelecerem ao seu redor. Jonas foi um exemplo de um homem que sabia o que Deus queria, mas decidiu se esconder. No primeiro capítulo do livro dele, diz que a palavra do Senhor veio a Jonas com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mesmo assim, Jonas fugiu
da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas não estava perdido, ele não estava sem saber o que fazer, tampouco sem resposta. O que acontece é que Jonas estava se escondendo do que não estava disposto a obedecer. Repito, esse seu afastamento do Senhor nesse momento não tem a ver com responsabilidade, tampouco com maturidade, mas tem muito mais a ver com covardia de encarar de frente aquilo que tem te atrapalhado. Ele sabia a direção, sabia o que precisava ser feito, mas escolheu fazer do seu jeito. O problema disso é que tem gente que está vivendo exatamente esse mesmo ciclo, sabe aonde errou, sabe o que precisa ajustar, sabe as conversas que precisam ter, sabe a postura que precisa mudar, mas prefere se afastar ao invés de sacrificar. O problema disso tudo é que você tem se afastado do discipulado, você tem se afastado no teu casamento, você tem se afastado no seu serviço, e no fundo, ao invés de dizer que isso aí é uma fase, eu sinto te dizer que isso se chama fuga. A grande consequência, o grande fruto disso é que nenhuma fuga pelo qual você está planejando ou vivendo hoje tem a ver apenas com você. A sua casa está indo junto, a sua família está indo junto, certamente existem amigos que estão te acompanhando junto. É como Jonas levando todos aqueles que estavam no barco com ele, dizendo: olha, você vai ter que sair fora, porque quem está em desobediência aqui não somos nós. Eles foram juntos, e se não tivessem jogado Jonas para fora do barco, acredito eu que iriam todos para o mesmo lugar que ele. O livro de Provérbios vai dizer, no capítulo 12, aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão, este é insensato. A primeira coisa que eu quero te trazer nessa noite a respeito dos momentos difíceis e das falhas que você possa estar vivendo, é que a última coisa que você deveria fazer é se distanciar daquele que é o único que pode te ajudar a resolver. Hoje decida voltar para o lugar pelo qual você nunca deveria ter saído. Procure o teu discipulado de volta, procure o teu pastor de volta, procure a tua frequência de volta, o teu momento de louvor, de oração e de jejum, porque o Senhor nunca te pediu para se afastar por conta das tuas falhas. Ele, pelo contrário, diz: filho, eu estou com você para que você confie em mim e para que eu ajude você a endireitar isso pelo qual está fora do lugar. Esse domingo é um domingo de decisão, aonde o Senhor hoje te chama: volta para o lugar que você não deveria ter saído. A segunda coisa que os erros nos levam a ter se chama falta de direção. Aquele que foge, ele passa a se movimentar por emoção ao invés de direção. Longe da presença não existe discernimento real, existe engano, achismo. Vamos ver isso no livro de Lucas com a história do filho pródigo. Todos conhecem um filho que saiu, mas acredite, o que mais me chama a atenção não é o que sai, é o que fica. No livro de Lucas, o que fica diz no capítulo 15 que ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele na mesma hora responde ao pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito para alegrar. Ou seja, mesmo próximo do pai, ele nunca esteve com o seu pai dentro de si. Mesmo próximo do pai, ele nunca conheceu os pensamentos do pai.
Talvez os teus erros, eles estão te distanciando daquilo que Deus pensa e te fazendo levar a pensar demais da tua forma. E isso tem te deixado ansioso, quando Deus está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes disso apresente os teus pensamentos diante de mim, e eu trarei alívio e posicionamento a todos vocês. Existem pessoas aqui que estão cansadas, que estão fadigadas, não porque estão fazendo demais, mas é porque as coisas estão bagunçadas demais para ouvir o que Deus tem falado. A sua mente, ela está sobrecarregada. E se tem algo que eu aprendo nos dias de hoje, é que quando o inimigo não consegue nos parar, ele nos leva ao excesso. Nessa noite, aprenda de uma vez por todas, mude a sua oração. Essa oração pedindo por coisas novas, por novas portas, por novas oportunidades, nem sempre é a oração pelo qual Deus espera. Às vezes tudo o que você precisa é organizar o que já está contigo, para que você veja que tudo que Deus tem para esse tempo sempre esteve ao seu redor. É quando a gente chega em casa e procura a chave do carro, e a esposa diz: não está comigo. Você abre a bolsa dela, procura em tudo aquilo ali, você encontra uma Bíblia lá dentro, você encontra chaveiro, pacote de bala aberto, você encontra mamadeira, você encontra foto antiga. O Senhor está dizendo: olha, a chave está lá. E quem acha é sempre a esposa. E nós ficamos com aquela cara: você disse que olhou, mas não olhou. Eu olhei. Eu olhei. Às vezes o Senhor está dizendo para nós: olha, o que você está procurando está aí. Você está dizendo: Senhor, eu já achei tudo, mas não vi o que eu preciso. E Ele, sem nem sequer olhar para dentro da bolsa, bota a mão e tira a chave. Sabe, falta de direção, ela nos atrasa e nos corrompe, porque nós começamos a de fato aceitar tudo que nos é proposto, e ao invés de andar por propósito, nós estamos escolhendo propostas. Essa mesma história do filho pródigo, o pai responde ele dizendo: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Essa é uma palavra para quem nesse momento tem passado às vezes propósitos, jejuns, momentos de oração, tem recebido direções, mas infelizmente não tem conseguido cumprir nenhuma delas. E o fruto disso é frustração. Não por falta da presença, não por falta de um pai, mas por falta de obediência. Esperar colheitas de princípios não cumpridos. O Senhor hoje tem te dito, assim como diz em 1 Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes, ao final do culto, algumas pessoas nos procuram pedindo oração. E eu sempre pergunto: a respeito do que você quer que eu ore? E elas dizem: a minha vida. Eu acho que isso só acontece no CIA, aqui talvez não. Ora pela minha vida.
Eu digo, tudo bem, mas qual parte da sua vida você quer que eu ore? E a falta de direção é tão grande que ela não consegue reconhecer aonde de fato existe o problema. Ela ora, ela jejua, ela está no culto, mas ela não consegue ouvir o que precisa ser obedecido. Por causa do quê? Falta de organização. A respeito dos erros, acredite se quiser, tudo o que eles querem é continuar bagunçando aquilo que deveria estar ordenado. E se tem algo que eu aprendi, é que se eu demorei tempo para errar, eu preciso organizá-lo de tal forma que eu dê cabo dele de uma vez por todas. Hoje, pare um momento da sua vida e escreva aquilo que precisa ser resolvido, ao invés de ficar andando, esperando uma resposta, sem saber qual é o teu verdadeiro inimigo, aonde você está. Muitas vezes não é porque Deus não quer, é porque você não sabe nem para qual gigante você deve apontar essa pedra. O que tem te atrapalhado hoje? Você tem achado que é o seu esposo, mas acredite, não é. E por causa disso você começou a acreditar que o divórcio é a melhor solução. Você tem achado que são os teus filhos, e você, ao invés de se aproximar deles, tem se distanciado e tem colocado a culpa na fase, na idade. Você tem achado que é o teu emprego, mas acredite, tem pessoas aqui hoje orando para terem uma oportunidade como a sua. Existem pessoas aqui hoje que elas têm reclamado daquilo que um dia foi pedido de oração, unicamente porque em algum momento falharam e aquilo que era bom se tornou ruim por conta de desorganização. A falta de direção está transformando aquilo que faz parte dos planos do Senhor na tua vida uma distração. Uma distração. E aí, tudo que você tem usado são os argumentos para não estar aqui nos momentos que sabe que deveria, para não fazer na tua casa aquilo que você sabe que deveria. Você tem levado presentes para a tua casa, mas tudo que tua casa precisa e os teus filhos precisam não são presentes, são teu tempo. Você tem postado fotos no Instagram da tua esposa, mas você sabe que aquele perdão que você deveria ter pedido ainda não foi pedido, e é isso que ainda magoou. Você sabe que trabalhar mais é necessário, mas tão necessário quanto é começar a honrar os dízimos que você disse lá atrás, que quando começasse a ter oportunidade, você voltaria a cumprir. Preste atenção. Os teus erros nem sempre vão estar vestidos de chifre, de tridente, com rabo vermelho, falando com uma voz grossa. Muitas vezes eles vão estar como desordem ao seu redor, bagunça. Volta para tua casa hoje, arruma o teu quarto, lava o teu carro, tira aquelas roupas que não te servem mais. Se necessário, se possível, pinta as paredes, troca aquela cortina, comece a colocar em ordem as coisas pelo qual tem te levado ao erro. Sai fora desses grupos que não te... Ai pastor, mas eu estou calada lá dentro. Pois é, aqueles homens no barco junto com Jonas, mesmo calado, iam parar dentro do peixe. Essa é a noite de você pegar o que está em desordem e botar para fora de uma vez por todas. Essa é noite para você dizer: Senhor, hoje eu quero alinhar
a minha vida, não para que eu ande por aquilo que eu penso. Por quê? Porque aquilo que eu penso muitas vezes é enganoso, aquilo que eu sinto muitas vezes é enganoso. Eu estava vindo para cá com discípulos e eu disse: olha, quantas vezes eu fui discipular sem querer discipular, cansado, com a cabeça cheia. Quantas vezes eu fui fazer algo sem querer fazer, mas o propósito sempre deve falar mais alto. O porquê das coisas sempre vai dizer mais alto do que se eu estou sentindo ou não de fazer. Quantas vezes, mesmo certo, o caminho que eu deveria seguir era ir lá e pedir perdão. Quantas vezes, mesmo certo, o caminho que eu devo fazer é frear, para que aquele apressadinho entre na minha frente no corredor. Estou falando para você que quando vem alguém dando seta, mesmo sabendo que deveria estar lá atrás, você diz: aqui não. Se quiser vai pegar o retorno e vai voltar para o fim da fila. Aqui não deve ter isso não. Hoje o Senhor está te chamando, mediante aos teus erros, dá nome a cada um deles, para que você em ordem resolva-os de uma vez por todas. Eu quero concordar na tua vida que hoje haverá um tempo de clareza mental, que aquilo que até então era confusão, era distração, aquilo que até então era turvo demais, aquilo que até então era falta de resposta, hoje você terá clareza no teu espírito, para que você saiba de uma vez por todas o que precisa e o que será ser solucionado em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para andar feito barata tonta. Terceiro ponto, muitas vezes o erro já está tão presente na nossa vida, já passamos tanto tempo com ele, que aquilo que era uma exceção, talvez tenha se tornado parte da sua identidade. Alguns, ao cometer algo lá atrás, permitiram que aquilo fosse se repetindo. Você foi se justificando, você foi tolerando, até que chegou um ponto em que você parou de lutar e se tornou parte. O problema já não é mais o erro, mas o problema é o erro não te incomodar mais. Porque enquanto ainda existe incômodo, existe luta, mas quando deixa de te incomodar, é porque você se rendeu sem perceber. É quando eu paro de reclamar de algo porque já estou acostumado a tolerar. Aquilo que fedia não fede mais. Aquilo que doía, já me acostumei. Não é mais eu estou errando, agora é eu sou assim. Meu pai era assim. Meus avós sempre foram assim. Quando nós casamos, você sabia que eu era assim. Esse é o lugar mais perigoso que alguém como nós podemos chegar. No livro de João, no capítulo 5, mostra exatamente isso, em homem que já estava há tanto tempo na mesma condição, que aquilo que ele vivia já tinha virado realidade diante dele. A palavra diz no capítulo 5 que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E quando Jesus o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? Então na mesma hora o enfermo diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente aquele homem foi curado, pegou a sua maca e começou a andar. A pergunta que Jesus fez é simples: você quer ser curado?
Mas aquele homem nos ensina algo que talvez você esteja nesse momento fazendo semelhante. Jesus hoje está te perguntando: você quer ser curado? Você quer mudar esse cenário? Você quer sair de uma vez por todas disso que tem rodeado a tua família por gerações? Aquele homem, ele não respondeu eu quero. Ele deu uma justificativa do porquê estava ainda naquele lugar. Esse é o tipo de comportamento de quem vive demais no erro e se acostuma a se justificar, a se defender, a normalizar, ao invés de concordar com o que o céu está apontando. O enfermo já tinha um discurso pronto, já tinha uma razão, ele já tinha se adaptado. Ele já não estava mais lutando contra, ele já tinha aceitado a viver com aquilo. Organizava a sua vida ao redor disso, ajustava a sua rotina, protegia aquilo. Você conhece alguém que se acostumou tanto quanto o erro, que é capaz de proteger o seu erro, ao invés de dizer você está certo? Alguém conhece alguém que diz, olha, não fala assim disso não. Eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, só estou fazendo isso. Esse é o meu erro de estimação, deixa ele aqui comigo. Porém, o livro de João, no capítulo 8, diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livres. O erro pode até ter te aprisionado, mas isso não te define. É no livro de Provérbios, no capítulo 28, que diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Escute, os seus erros não é quem você é, são o que você decidiu não confrontar. Você não é aquilo que a sua família te diz que você é. Você não é aquilo que você acreditou que você de fato tem falhado em ser. Não, você só não decidiu confrontar isso. E quanto mais tempo você aceita, menos você sente. E a Bíblia vai dizer, no livro de Efésios, tendo perdido toda a sensibilidade, alguns ali se entregaram. Sabe, eu comecei dizendo que faz parte de uma vida comum termos momentos de erro. Mas se existe algo que eu tenho aprendido cada vez mais, é que eu não nasci para estar nesse lugar. É que eu também não nasci para carregar o peso de nenhum erro pelo qual eu cometi. É que eu não estou condenado a viver com aquele erro como se aquilo fizesse parte de mim. Mas existe um Senhor que se colocou naquela cruz para me perdoar e me fazer livre de uma vez por todas, para todo sempre. Tão importante quanto reconhecer o preço que foi pago por mim, é aceitar isso para a minha vida. E aceitar isso envolve decisão. A decisão de quê? De dizer, eu não aceito mais, eu posso não aceitar mais, e eu quero não aceitar mais de uma vez por todas. É sairmos de um lugar aonde a ferida reina e se permitir ser curado por um Deus que está disposto a nos transformar de uma vez por todas. E aonde tem sido a tua maior ferida nesse tempo, eu quero te dizer, aí está o seu ministério. Se coloque de pé nessa noite.
esse não é um tempo para você andar pesado mais. Talvez você esteja olhando para esse momento da sua vida e tenha dito: tem sido muito difícil, pastor. Tem sido duro demais. Mas talvez não é que a subida esteja grande, acontece que você está carregando coisas que não precisa mais carregar. Hoje se lembre dessas 3 coisas que nós falamos. Não se distancie daquele que de fato está aí para te ajudar. Não se esconda, porque não há nada que você tenha feito que venha trazer vergonha a Ele, porque o desejo dEle não é te ter pronto, mas é te ter com o coração disposto. A segunda coisa, não deixe que os seus erros criem endereço ao seu redor e comece a ter vida própria a respeito de tudo ao seu redor. Talvez aquilo que tem te assustado e te deixado sem sono, talvez essas contas que tem te deixado preocupado nem são tão grandes assim, elas só estão desorganizadas. Esses dias com um discípulo ansioso e preocupado, ele falando: cara, eu acho que eu quebrei, eu acho que eu fali. E ao sentar com ele, ele me trouxe o cenário, ele colocou tudo na mesa, e eu, óbvio, de fora, comecei a dizer: cara, olha, isso se resolve assim, se resolve assim. E eu comecei a trazer clareza para ele, e ele parecia que estava tirando um caminhão das costas. Eu falei: olha, um dos papéis dos erros é aumentar aquilo que de forma alguma deveria ser grande. Ele começa a desorganizar para tomar proporção, mas quando nós organizamos o que precisa ser resolvido, as coisas começam de fato a se colocar no tamanho devido. Aqueles homens perante Golias olhavam aquele gigante e falavam: não tem como. Aí me chega Davi, não preocupado com o tamanho do erro, mas dizendo: o que nós vamos ganhar depois que a gente resolver isso aqui? Ao invés de dar importância para o tamanho dos desafios que você tem tido, comece a pensar aonde você vai estar quando você tiver coragem para resolver cada um desses problemas. Esse perdão que você precisa pedir aos seus pais: ah, mas quem errou foi ele. Pois é, mas o pai é ele, então vai lá e faça você o seu papel. Essa presença que não tem tido mais, esses hábitos, sabe, comece a resolver, porque tem coisas que tomaram proporção demais, quando na verdade deveriam permanecer pequenas como elas começaram. Resolva. Resolva. E terceira coisa, acredite se quiser, os erros pelo qual você comete, eles não fazem parte de você, você apenas os aceitou. Não queira reclamar daquilo que você até então está tolerando. Não deixe ficar na tua casa. Ninguém chega em casa, vê uma barata e diz: bem-vinda. Ninguém chega em casa e vê um morcego porque esqueceu a janela. Bem-vindo, aqui é a cama, a cozinha fica ali. Volte hoje para a tua casa com a clareza que nós concordamos aqui, dizendo: epa, mentira, aqui não mais. Medo, não. Esse grupo do WhatsApp escondidinho aí, sai fora de uma vez por todas. Não deixe levar travesseiro para a tua casa, aquilo que você não quer que durma lá. E acredite se quiser, tem erros que estão dormindo há tanto tempo na tua casa,
que daqui a pouco, quando seus filhos crescerem, eles vão juntos com os teus filhos para a casa deles. Resolva de uma vez por todas, porque se não formos nós quem vamos resolver, caberá aos nossos filhos resolver o que nós não tivemos coragem para resolver. A boa notícia disso tudo é que Deus espera por nós a movimentação que muitas vezes nós colocamos toda para Ele, em expectativa. Existem orações que ainda não foram respondidas, não porque Deus não quer, mas é porque você ainda não concordou com elas no seu dia a dia, depois que você as faz. Então, sabe essas orações que você ainda não teve resposta? Acredite, essa semana, quando você começar a se movimentar a respeito delas, a resposta vai chegar na tua casa. Não porque Deus mudou de ideia de 2 semanas, de 2 anos, de 3 anos. Não, porque você mudou de ideia a respeito delas. Porque a tua posição mudou. Porque a tua atitude concordou com aquilo que você colocou diante do Senhor. E pouco importa o que o ano está dizendo. Alguns dizem que esse é um ano difícil, eleição, Copa do Mundo, guerra aqui, guerra ali. Olha, acredite se quiser, Deus não está preocupado com absolutamente nada disso. Ele está dizendo: eu moverei os céus e a terra ao teu favor. Se não tiver algo ao teu redor para que aconteça, eu abrirei as janelas dos céus, e dos céus serão derramadas sobre você respostas de tal forma que não só caberá no teu celeiro, mas irá transbordar. O Senhor está dizendo: comece a se movimentar, porque o governo pelo qual eu estabeleci sobre você não é terreno, mas é um governo dos céus. E quando 2 ou mais ligam na terra, isso também é ligado no céu. Então, corre com as orações que você tem feito, abandone aquilo que você não foi chamado para andar junto, e comece de fato a viver aquilo que o Senhor tem para você nesse ano de 2026, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, obrigado pela tua misericórdia que se renovou. Obrigado pelos teus planos que ainda não mudaram. Obrigado pela autoridade que o Senhor me deu aqui na terra e por ter deixado a mim uma tarefa a fazer coisas muito maiores do que o Senhor mesmo fez. Hoje eu decido, de uma vez por todas, a confrontar aquilo pelo qual eu tenho fugido. Hoje eu decido, de uma vez por todas, a voltar para o lugar pelo qual eu não deveria ter saído. Eu decido retomar a minha agenda contigo. Eu decido voltar ao meu discipulado.